que eu li uma postagem de um teólogo que é muito lido aqui no Brasil, o Iago. Ele estava falando sobre a questão de armas. Aí a postagem foi de provocação. Na hora que eu falei, cara, deixa eu ler esse negócio aqui, falou que Jesus usou armas. Eu falei, rapaz, que Jesus tinha mandado os discípulos portarem espada na reta final, isso tinha, e eu tinha até algumas explicações pacifistas para aquilo. Mas na hora que ele falou que Jesus usou arma, eu falei, não usou não. E ele argumenta, o Iago, me falta o segundo nome dele, depois eu ver se eu lembro, o pastor Iago, que o instrumento que Jesus usou para expulsar os vendilhões do templo, aquele chicote, não era um chicote que a gente na roça usa, né? Em carroça. Para carroça. Era aquele chicote que lembra que os romanos os romanos, como é que chamava? Azorrague. Aquele filme, o Gladiador. Os gladiadores usavam também, não é? Falta aqui 1 minuto para terminar o bloco, a produção, é isso aí? 1 minuto para terminar o bloco? 1 minuto. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar a resposta para o segundo bloco. Eu quero ver o que eles vão responder sobre isso, porque eu sou um pacifista convicto, mas eu confesso que esse tipo de texto me dá uma bagunçada na cabeça. Eu quero saber esse negócio das armas na Bíblia mesmo, né? Vou ver o pastor Arlen e o pastor Hélio, o que eles têm a dizer sobre isso, tá joia? Conversando um pouquinho sobre essa discussão sobre armas, posse de armas, porte de armas, e se nós cristãos podemos ou não. Eu já tenho falado aqui no programa, confesso a vocês, eu vivo um conflito existencial, né, porque eu sou pacifista, convicto, votei na época da votação para o Estatuto de Desarmamento, votei favorável ao desarmamento e tudo. Fui missionário 4 anos, né, morava fora da cidade, lá na Amazônia, né, e não tinha uma arma, nada, não tinha nada. Né, mas a discussão está sendo tanta, né, e eu tenho visto, e as pessoas têm mostrado certos textos nas Escrituras, e, gente, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Se alguém me mostra algo na palavra que eu não tinha notado, que eu já li a Bíblia, né? Nós que somos pastores, a gente tem o dever de ofício ler a Bíblia algumas vezes na vida toda, né? Mas alguns textos passam desapercebidos. E esse texto aí, quando o pastor Iago falou, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado no chicote azorrague, que chama? Isso. Como arma. Vocês acham que é forçado? O que vocês acham? São situações diferentes, né? A situação que o Senhor Jesus, ele depara é uma situação totalmente diferente do que a gente vive. E agora, qual seria a nossa necessidade, nós como cidadãos, de portarmos uma arma? A não ser que eu seja militar, né? No trabalho. E o que eu vejo ali, Jesus não usa como uma arma de defesa, ele usa como arma de correção. Porque o que eles estavam fazendo estava contra um princípio de Deus, que eles estavam fazendo do templo comércio. Então ele usa ali como correção, tanto é que ele foi respeitado, ninguém foi para cima dele com espada. Por quê? Respeitar a atitude dele, que ele falava ali e falou como quem tinha autoridade. E como um pai, muitas vezes, ele corrige o filho, talvez ali na hora tinha... e é controversa essa questão do tipo de chicote que Jesus usou. Que ele usou um chicote, o texto fala. Agora, se ele usou um chicote que se usaria para uma guerra... Que tinha ponta de ferro. Não, isso daí eu não acredito. Eu creio sim que o chicote que ele usou pode ter sido o mesmo que eles o chicotearam na hora que eles foram... Do flagelo. Mas não aquele que os gladiadores usavam, que eu particularmente, eu nunca li. E eu não vejo base para isso, não. Né? Mesmo porque o local ali não era um campo de batalha. Agora, vocês veem diferença, por exemplo, a questão de arma, né? Porque, olha só, arma... O que é arma, né? Quase uma discussão filosófica aqui. A palavra arma está ligada à letalidade, ela provocar morte, ou posso ter uma arma que não provoca morte, mas que provoca afastamento do meu oponente, entenderam? Porque a gente fala de arma letal, não fala? Normalmente a gente tem se usa normalmente 2 tipos de arma, né? Que é a arma de fogo e a arma branca, que é uma faca e tal. Mas falar de letalidade, isso é muito relativo. Por exemplo, você tem aquelas armas de choque. O taser. O taser, isso mesmo. Se a pessoa tem algum problema de coração e tal, já se nesse tornou caso letal. É letal. Entendeu? Então é muito relativo. Então as duas que nós temos, realmente, eu não saio com uma faca na rua, né, se não for para defesa ou para alguma coisa. E uma arma de fogo também. Então eu acho que a gente tem que deixar bem claro, falar assim, mas o fulano de tal, ele tem uma faca na casa dele. Faca eu posso usar para muitas coisas. Agora, eu andar com uma arma
né, com um revólver e tal na cintura, isso daí realmente já é um outro extremo, né? Existem situações, o pastor falou sobre ter uma faca, uma arma em casa, por exemplo, quem gosta muito de churrasco, geralmente tem uma faca boa, avantajada, ou boa, vamos dizer assim. Mas existem outras situações, tem pessoas que usam uma pedra como uma arma. Pode usar uma pedra. Pois é, Davi não usou? Davi usou. Exato. Eu estava pensando no Davi, porque assim, o Davi contra o Golias correu agora, que você falou de pedra. Ele usou algumas pedras, né? Mas uma só. Mas uma usou uma só. Agora, por exemplo, o próprio Davi, no Salmo do pastor, ele fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já ouvi algumas análises de que a vara e o cajado, eles poderiam ser usados também como armas contra predadores, não é? Sim. E é por isso que é interessante a gente analisar de uma forma geral, porque eu utilizo essa defesa, porque quando eu estou na minha casa, aí que vai um ponto que eu até defendo aí uma posição de armamento ou não armamento, mas quando eu estou na minha casa e entra alguém que ameaça a minha família, eu tenho o meu direito de defesa. E, biblicamente falando, eu não vejo uma condenação para isso. Porque um bandido Aquele texto de Êxodo 22, foi um mês mais ou menos, um aluno chegou para mim com Êxodo 22:2. Eu falando de Êxodo 20:13, né, que no texto literal está não matarás, aí o aluno falou, professor, você já viu Êxodo 22:2? Na hora que eu abri, eu falei, rapaz, que o texto fala exatamente isso, né? Porque quando você está defendendo a sua vida, defendendo a sua família, até no contexto bíblico, nós não temos base para falar, ele é um homicida, não. O homicida, ele é aquela pessoa que faz, como o próprio Caim fez com o irmão, que é o primeiro homicídio. Né? Exatamente. Pela maldade do coração e tudo, ele agiu dessa forma. Mas nós temos ali na questão de defesa, igual eu citei aqui, alguém entra na minha casa, vai abusar da minha família, e se eu tiver, seja lá uma faca ou o que for, matou fulano de tal, então, o que um dos candidatos está citando é isso, poxa vida, a pessoa... O bandido entra na casa dela, ela se defende e ela ainda vai ser julgada por ter matado um bandido. O bandido entra na casa dela, mata um ente querido dela e ainda vai lá os direitos humanos para defender, ver o que foi acontecer. Por que será que direitos humanos, sobretudo no Brasil, né? Posso afirmar outros países que eu não conheço profundamente os países, mas no Brasil a gente pode dizer isso. É quase monopólio da esquerda. Pode ver que as pessoas que assumem, né, que teve até tem até um irmão que eu amo muito, que ele na trajetória política dele, ele assumiu uma vez a Comissão de Direitos Humanos. Para quê? Foi ele assumir a Comissão de Direitos Humanos, o que caíram... Deu uma repercussão negativa. Maculou, parece que maculou, né? Até hoje é Até hoje, porque parece que direitos humanos, a história de direitos humanos, né, normalmente é essa, né? Assim, defender o bandido, não o cidadão de bem, né? Por que será isso, hein? Tem jeito de mudar esse trem, não? Deveria ter, né? Mas isso não seria um costume que se criou? Talvez foi se levando para essa direção, neste ramo, nessa direção, e foi tentando defender alguns grupos minoritários, algum grupo, e foi se agregando outros grupos e começou a tomar essa direção. Sendo que esquece ao que se deveria também defender, não estou falando para isentar um e defender o outro, não, é para defender a ambos, direitos humanos, tanto, por exemplo, no caso todos militar. São humanos, né? Todos são humanos. No caso militar, vocês viram quem não é? A audiência de custódia do Adélio, aquele que deu a facada, né, lá num dos candidatos lá no Rio, em Juiz de Fora. A audiência de custódia, a gente faltava, pedir bênção para o Adélio, de tanto cuidado, aquela coisa. Eu falei, gente, o cara cometeu um crime diante de câmeras do mundo, do Brasil, do mundo inteiro e tudo mais, e tratando o senhor, por favor. Pô, eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Eu creio, na questão que todos têm direitos iguais, eu acho que a nossa Constituição defende isso, mas tem uma coisa que você tem que ver, o que é bandido, o que é o cidadão de bem. Porque o bandido, ele vai e entra na casa de alguém, mata aquela pessoa, vai lá os direitos humanos para ver se estão tratando ele bem e tal, mas essa mesma Comissão de Direitos Humanos não vai na casa da pessoa que morreu, do policial, como nós já vimos muitas vezes. Sim. Não estou fazendo aqui apologia. Não estou fazendo isso não. Mas eu acho o seguinte, os direitos, já que é direitos humanos, vai lá na casa da família.
Externa também, olha, nós estamos aqui, né? Sentimentos. Mas por isso pela que perda. eu digo que é um negócio sério porque é o da esquerda, porque a visão da esquerda é essa, que a pessoa que é criminosa, o marginal, ele é marginal porque ele é vítima da sociedade. Esse é o discurso da esquerda. Sim. Não é porque ele é pecador, como nós cristãos entendemos que todos nós somos pecadores. Se cometemos o mal é porque nós somos pecadores. Não é? Não somos vítimas de contextos sociais. Esse é o discurso da esquerda. A esquerda acha que o mal está na sociedade. O homem é bom. A sociedade corrompe por falta de oportunidades. O que eles não conseguem explicar é que, às vezes, irmãos gêmeos que vêm, moram numa favela, um cresce para o bem, outro cresce para o mal. Saem da mesma barriga. Da mesma barriga, tiveram formações muito semelhantes, mas um opta por pecar, o outro não. Ou ricaços, que moram em prédios de alto luxo. Irmãos gêmeos, um resolve fazer coisa boa, outro ruim. Quer dizer, se você vai chegar na sociedade, a responsabilidade que é humana, me poupe, sabe? Primeiro que nós cremos que a maldade está no ser humano. Isso. Né? Eu acho que eu posso transformar o meio onde eu vivo se eu praticar os princípios da palavra de Deus. Agora, se eu quebrar os princípios da palavra de Deus, isso a gente vê na Bíblia de capa a capa. Nós temos reis excelentes que levaram o povo a adorar a Deus. E depois o filho desse rei, nós temos lá, né, o Ezequias, e depois vem Manassés. Ezequias leva o povo a adorar a Deus e tal, recebe mais 15 anos e tal ali, e nasce o Manassés. O que Manassés faz? O contrário a tudo que seu pai fez e leva o povo à idolatria. Você fala, como que pode? Um homem. Então, você pode mudar uma sociedade ou não, dependendo daquilo que você tem como valores absolutos de Deus. Então, eu não creio. Você citou uma coisa muito positiva. Uma pessoa ela é criada no meio e o outro é criado no mesmo meio. Por que que ele toma uma posição e se torna um bom cidadão e o outro não? Será que é o contexto? O contexto, os dois passaram. É o mesmo. Seja um contexto de carência, seja um contexto de prosperidade. Isso é do ser humano. Outro dia, eu até comentei isso aqui, está em todas as mídias, um cidadão de Belo Horizonte, família de Belo Horizonte, morando nos Estados Unidos. A fiança do cidadão foi mais de R$260 mil. Então a família é muito rica. E o cidadão bateu na moça lá. Foi. Sabe? Quase matou a moça. Como? Mas pagaram a fiança Mas estudou nas melhores escolas, famílias de alto poder aquisitivo. A culpa é da sociedade? Não, o cara é pecador, precisa se converter, precisa mudar de vida. Mas tem acontecido a inversão dos valores. Hoje, aí voltamos naquilo que a gente havia dito, o nada a ver. Hoje tem entrado bastante isso, essa questão de inversão de valores, de você... eu vou ver o que é importante, o que é bom, o que ele pode, que eu posso atender a ele, e eu esqueço de quem sofreu. O pastor, mais uma vez citando o pastor Wellington aqui, ele falou da família que perdeu. E aí, qual que é o mais importante? Talvez aquele que foi o criminoso, que cometeu o crime, a gente consegue recuperá-lo. E a vida que foi retirada? Aí é essa inversão de valores que acontece, que a gente perde, né, com isso. Então, devemos voltar nas famílias. Foi até bom você falar, pastor, porque teve uma vez que um policial, ele morreu, mas eu acho que ele matou 2 bandidos, não me fala a memória, alguma coisa assim. Aí, o pessoal do direito humano falou assim, mas olha aqui, mas ele matou, mas por quê? Né, e tal, aquela coisa era toda. Falou, mas são 2 famílias chorando aqui e a dele é uma só. Olha que absurdo. Tipo assim. O choro dela é menor, né? E aqui é uma só. Quer dizer, não importa o que eles fizeram de ruim. Se mataram pessoas, mas agora são 2 famílias chorando e aqui era só uma. Então é uma inversão de valores. Essa grande discussão que a gente vê hoje, é aí que está. Que a população, o povo de bem, está gritando, está clamando. Tá dando por isso, não está resistindo mais, não está aguentando mais. Então, quer que se resolva. Não digo que candidato A ou B seja a solução, mas é o grito da população que está sendo expressado agora. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.